Capítulo 4. Judá. O quarto filho do patriarca Jacó com Leia tem em seu nome o significado louvor. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Gênesis 29, 35. Ao nascer o menino, foi motivo de grande festa por parte de sua mãe, que estava com o quarto filho nos braços, enquanto sua irmã Raquel não tinha nenhum. Por isso ela colocou o nome de Judá, que significa louvor. O que não imaginavam é que ele seria o responsável em levar a descendência de Jacó adiante, até o nascimento do Messias. Não temos informações da infância de Judá, mas em todos os textos bíblicos em que ele é mencionado, percebemos um homem calmo e insensato. No capítulo 37 de Gênesis, quando José é jogado em um poço e depois vendido a um grupo de ismaelitas que iam ao Egito, Judá, juntamente com seu irmão mais velho Rúben, foram os únicos a não concordarem com o que estava acontecendo. Foi dele a ideia de vender José para os ismaelitas, como forma de lucrar e não tirar a sua vida. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Gênesis 37, 26 a 27. Não estou dizendo que a atitude de vender José foi correta, mas essa foi a forma que Judá encontrou para livrar José da morte. O fato de seus irmãos lhe dar ouvidos e lhe obedecer mostra a influência e o respeito que Judá possuía entre eles. No capítulo 38 de Gênesis, encontramos uma das histórias mais intrigantes de toda a Bíblia, envolvendo a família de Judá. Ele se casou com uma mulher que a Bíblia não menciona o nome, só nos diz que era filha de um varão por nome de Sua, e com ela teve 3 filhos, Onã e Selá. Quando seu primogênito já estava em idade de se casar, Judá arrumou para ele uma esposa que se chamava Tamar. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Gênesis 38, 6. Mas a Bíblia diz que o jovem era mau aos olhos do Senhor. Imaginem quão terrível eram os procedimentos do jovem a ponto de a Bíblia dizer que ele era mau aos olhos do Senhor, ainda mais aos olhos de quem tudo vê e nada lhe é oculto. O Senhor o matou, e agora Tamar, a nora de Judá, estava viúva e sem filhos. Porém, a lei recomendava que quando o homem morresse sem deixar filhos, o irmão do falecido deveria se casar com a viúva, e o primeiro filho do casal seria reconhecido como do falecido para que o morto não ficasse sem descendência. Por esse costume, Judá entregou o seu segundo filho, Onã, como marido à jovem Tamar. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Gênesis 38, 9 a 10. Agora Tamar está viúva pela segunda vez, mas ainda tinha Selá, o terceiro filho de Judá. Mas devido às mortes de seus 2 primeiros filhos, Judá e sua esposa ficaram temerosos de dar Selá como marido a Tamar, e pediram para a moça ficar na casa de seus pais, até que o moço tivesse idade para se casar. O tempo passou, e essa promessa não foi realizada. Neste meio tempo, a esposa de Judá morreu, e passado o luto, Judá subiu para fazer negócios com os tosqueadores de ovelhas na cidade de Tímina, onde residia sua nora. Ouvindo ela que seu sogro estava na cidade, teve uma ardilosa ideia.
trocou suas vestes de viúva e colocou vestes de prostituta com o rosto coberto, e foi para a entrada da cidade. Judá a encontrou, mas não a reconheceu. Então teve por prostituta lhe fazendo uma proposta para se deitarem. Após a relação, ela pediu a ele um penhor como forma de garantia de pagamento por seus serviços. Ele então deixou o seu cajado, o seu anel com o selo e o seu lenço. Assim, Judá entrou a ela sem saber que era sua nora. Após esse acontecido, Judá enviou o cabrito como pagamento, porém não foi achada a tal mulher. Perguntada aos homens da cidade sobre a prostituta que trabalhava na entrada da cidade, eles disseram que nenhuma prostituta ficava naquele local. Judá achou muito estranho, mas fazer o quê? Ele quis fazer o pagamento e não a encontrou. Vida que segue. Passados 3 meses, chegou a notícia. Sua nora Tamar adulterou e estava grávida. Imediatamente se acendeu a ira de Judá. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada, grávida, do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Gênesis 38, 24. Aqui temos uma questão muito importante e que serve para todas as épocas, a questão do pré-julgamento. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Os costumes da época e as tradições eram muito fortes, e as mulheres eram tidas como propriedade dos homens. Pelo compromisso que Tamar tinha com a família de Judá, ela não poderia ter nenhum relacionamento com outro homem, a não ser que Judá a liberasse do seu compromisso. Fato é que Judá não liberou a moça do compromisso, e também não lhe deu o seu filho menor Selá por esposo. A atitude de Tamar foi ousada, porém foi a única saída para que ela não ficasse viúva e considerada amaldiçoada por já ter enterrado 2 maridos. Quando trouxeram até Judá, ela falou: o filho que espero é do homem dono desses objetos. E imediatamente Judá reconheceu o seu cajado, o lenço e o seu anel, o que fez o coração de Judá se derreter na situação. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão a quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, esses lenços e este cajado? E conhecendo-os, Judá disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. E nunca mais a conheceu. Gênesis 38, 25 e 26. Após a revelação que Judá era o pai do fruto do ventre de Tamar, ele a acolheu, porém não a tomou por mulher. A Bíblia é clara ao mencionar que Judá nunca mais a possuiu. Outro fato interessante nessa história foi o nascimento, pois na hora do parto descobriram que havia 2 crianças no ventre de Tamar. Quando a primeira criança começou a aparecer, colocando a mãozinha para fora, a parteira imediatamente atou uma fita roxa para identificar o primogênito. Nisto, a criança retornou para dentro, e quem nasceu primeiro foi o seu irmão, e por último a criança com a fita roxa no braço. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá.
Gênesis 38, 27 a 30. O nome das crianças foi Pérez, do hebraico separação, e Zerá, do hebraico crepúsculo. Outro fato que podemos destacar é como nosso Deus, em sua grandeza, pode reverter erros e histórias ruins em bênçãos futuras. Tanto Judá como Tamar erraram nessa situação. Judá por não ter feito o casamento de Tamar com seu filho Selá e por ter procurado a prestação de serviço de uma prostituta para satisfazer os seus anseios físicos, e Tamar por agir com engano para reivindicar seus direitos. Apesar das falhas de Judá e Tamar, Deus mostrou a sua graça e propósito nessas situações, pois Judá, que perdeu 2 filhos por terem um caráter que desagradava a Deus, agora tem restituído mais 2 filhos, tendo a chance de acompanhar de perto a criação deles, ensinando os caminhos do Senhor. Foi através de Pérez, o primogênito que nasceu de Tamar, que se deu a continuidade da descendência de Judá até a chegada do Messias. E os filhos de Judá, Onã, Selá e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amou. Gênesis 46, 12. Agora vejam na genealogia de Jesus Cristo relatada em Mateus, capítulo 1, versículo 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou de Esrom, e Esrom gerou a Arão. Só um Deus tão grande para perdoar os pecados de seus filhos e ainda usar o erro para trazer bênção futura. Pérez, além de dar continuidade à descendência de Judá, ainda aparece na genealogia do Messias. Glória a Deus! Após esse episódio, encontramos a ação de Judá no caso em que José é o governador de todo o Egito, e lá é chamado de Zafenate-Paneia, se cumprindo a interpretação que o mesmo fez a Faraó. Após os 7 anos de fartura, vieram então os 7 anos de escassez, o que fez com que os filhos de Jacó descessem da terra de Canaã ao Egito para comprar alimento. José reconheceu seus irmãos, porém eles não reconheceram o irmão que agora era o segundo homem mais poderoso da terra. Com uma manobra articulada por José, eles receberam os alimentos, mas Simeão ficou preso no Egito até que eles retornassem trazendo o irmão mais novo, Benjamim. Como já era de se esperar, o velho Jacó não quis liberar o caçula para ir com os demais para o Egito. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram a mim. Gênesis 42, 36. Porém a fome se agravava cada dia mais, e os alimentos que eles levaram ao Egito estavam acabando. Então Judá, em um ato de coragem, assumiu a liderança de sua casa e fez um juramento ao patriarca Jacó. Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. E eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trazer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Gênesis 43, 9 a 10. Judá foi ousado em sua posição, e o fato de Jacó ter dado ouvidos às suas palavras demonstram sua posição de respeito e liderança perante sua família. Jacó liberou a ida do moço Benjamim, e novamente os irmãos regressaram ao Egito. Chegando lá, se encontraram com o governador e tiveram um tratamento diferenciado, participando até mesmo de um banquete da casa deste. Simeão foi então solto,
Os sacos de provisões foram comprados. Tudo estava preparado para um retorno em paz, quando foram surpreendidos por uma manobra do governador, que queria prender Benjamim no Egito, o acusando de roubo. Foi encontrado um copo de prata pertencente ao governador dentro dos pertences de Benjamim. Copo este, na verdade, colocado ali a mando do próprio Zafenate. Judá, temendo pela reação do seu pai Jacó, que custou em deixar o rapaz ir ao Egito, se posicionou na situação e fez o seguinte discurso ao governador do Egito. Gênesis 44, do 16 ao 34. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será o meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai, um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este irmão não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. E agora também tiraste a este da minha face? E se lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, ainda eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma estará atada com a alma dele? E acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs a teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque o teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpada a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. O discurso de Judá foi tão comovente, a ponto do governador Zafenate Paneia não conseguir mais se assegurar, e então se revelar a seus irmãos que ele era José, vendido por eles como escravo a uma caravana de ismaelitas que desciam ao Egito. O que chama a atenção também, nesse texto, é que Judá se disponibiliza para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Primeiro, para honrar a sua palavra dita a seu pai Jacó, o qual ele prometera que o jovem voltaria após as compras no Egito, e também para não ver a tristeza de seu pai se perdesse mais um filho, pois Jacó sofria muito a ausência de José. Neste momento, tudo é revelado.
José abraçou seus irmãos e lhes contou como foi escravo e prisioneiro, a governador da nação mais poderosa da terra. Lhes enviou muito mantimento e deu ordens para que trouxessem Jacó e toda a família. Ao todo, 66 almas imigraram para o Egito, mais 4 que já estavam lá: José, a esposa e seus 2 filhos, somando um total de 70 almas, que iniciaram a história do povo hebreu no Egito. Nesta viagem, Jacó enviou Judá na frente, para avisar a José que estavam chegando. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen. Gênesis 46, 28. Judá, com certeza, era destaque entre seus irmãos. Mesmo sendo o 4º filho, vemos um respeito e honra devotado a ele, que não encontramos nem mesmo ao primogênito Rúben. Os anos se passaram, eles se estabeleceram no Egito e Jacó, já muito velho, se encontrava à beira da morte em seu leito, quando chamou os seus filhos para lhes abençoar. Chegando a vez de Judá, veja o que Jacó declarou. Abre aspas. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deleita-se como um leão, e como um leão velho, a quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele levará a sua veste ao vinho de sua capa, em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Fecha aspas, Gênesis 49, do 8 ao 12. Encontramos o velho Jacó abençoando e honrando seu 4º filho, e liberando uma palavra profética sobre a vida de Judá. Judá é um leãozinho. Aqui temos direcionado a linhagem do Messias, que não vem nem de Rúben, nem de Simeão, e muito menos de Levi, mas sim do 4º filho, Judá, pois ele sim honrou o seu pai e buscou viver dentro dos princípios estabelecidos. Agora, no leito de morte de seu pai, Judá estava recebendo a sua recompensa. Sua geração será de valentes, sua tribo será destaque, e dele sairá o leão que salvará toda a humanidade. Jacó morreu, os anos se passaram, e Judá, assim como todos os seus irmãos, morreu no Egito. O povo hebreu se multiplicou e se tornou uma numerosa nação dentro do Egito, trazendo temor aos egípcios, que os escravizaram. Após 430 anos, Deus enviou um libertador chamado Moisés, que os libertou e os guiou por 40 anos no deserto, como um povo nômade. Neste período, aconteceu a divisão do povo segundo a sua linhagem, segundo os 12 filhos do patriarca Jacó, assim chamado de as 12 tribos de Israel. A palavra de Jacó a Judá começou então a se cumprir, quando a tribo de seus descendentes passaram a ter grande destaque entre os filhos de Israel. Após a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué, começou o período dos juízes em Israel, de 1390 a.C. a 1030 a.C. Os juízes foram homens escolhidos por Deus para julgar o povo e os livrar das mãos dos inimigos. Após a época dos juízes, funda-se então a monarquia em Israel, onde o primeiro rei foi Saul, da tribo de Benjamim, e o segundo rei, aliás, o mais ilustre, foi o pastor de ovelhas Davi, o homem segundo o coração de Deus, da tribo de Judá. A partir de Davi,
se estabeleceu uma linhagem real para a preparação da chegada do Messias. Após Davi veio Salomão, o homem mais sábio da terra. E após Salomão veio Roboão, o homem mais burro da terra. Metáfora, que causou uma divisão no reino, passando a reinar sobre duas tribos, Judá e Benjamim, reino sul, em que a capital era Jerusalém. E do outro lado, Jeroboão começou o reino do norte, chamado de Israel, com as outras 10 tribos, cuja capital era Samaria. Com o passar dos anos e a troca dos reis, tanto no sul quanto no norte, percebe-se uma diferença fundamental entre os reinos. O reino do sul, Judá e Benjamim, teve em sua maioria reis que buscaram ao Senhor e tiveram reinados prósperos e duradouros. Porém, o reino do norte teve reis ímpios, que buscaram deuses de outras nações e todo tipo de maldade, e com isso atraíram para os seus reinos miséria, escassez e tribulação. Em um dos períodos dos dois reinados, 849 a 841 a.C., houve uma aliança entre os reinos que deixou em perigo a descendência de Judá e a vinda do Messias, quando Jeorão, que assumiu o reino de Judá em lugar de seu pai Josafá, decidiu fazer aliança com o reino norte, cujo rei era Acabe, aquele mesmo que foi marido da endemoniada Jezabel. Jeorão casou-se com a filha de Acabe, Jezabel, Atália, segundo Crônicas 21:6. Eles tiveram um filho chamado Acasias. A impiedade de Jeorão foi tanta que o seu reinado sobre Judá durou apenas 8 anos. Veja o que a Bíblia diz a seu respeito. Abre aspas. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos seus pais. Fecha aspas. Segundo Crônicas 21:20. Esse rei foi muito mal mesmo, e foi-se sem deixar de si saudades. Quando ele morreu, seu filho Acasias assumiu, e também fez tudo o que era mal perante o Senhor, tanto que o seu reinado durou apenas 1 ano. Abre aspas. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atália, filha de Acabe e neta de Onri. Fecha aspas. Segundo Crônicas 22:2. Após a morte de Acasias, quem subiu ao trono de Judá foi Atália, sua mãe, e esta mandou matar toda a semente real, para que não houvesse candidato ao trono. Ela conseguiu uma matança significativa, mas Jeozebate, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias e esposa do sacerdote Joiada, pegou Joás, que era filho de Acasias, ainda de colo, e o escondeu durante 6 anos, segundo Crônicas 22, do 10 ao 12. Agora, deixa-me explicar o que aconteceria se Atália tivesse conseguido realizar o seu plano. Ela era filha de Acabe, do reino do norte, porém, vivia no reino do sul pelo fato de ter se casado com o rei Jeorão, casamento por conveniência numa tentativa de unir os dois reinos. Com as mortes de Jeorão e Acasias, Atália assumiu o trono, significando que não havia ninguém da descendência de Davi no trono de Jerusalém. Atália reinou por 6 anos, no que foi um período terrível na história. Porém, Jacó havia profetizado na vida de Judá, que da sua descendência sairia o leão de Israel. Além de que, o próprio Deus prometeu a Davi que da sua semente nunca faltaria quem se assentasse no trono.
1 Crônicas 17, do 11 ao 12. Por um momento, parecia que a linhagem real de Judá havia sido exterminada, impedindo dessa forma que as profecias acerca do Messias se cumprissem. Mas, no 7º ano, em que Joás estava escondido, o sacerdote Joiada fez uma jogada política em Judá e proclamou o menino Joás como rei, segundo Crônicas 23. Os oficiais do exército mataram Atália, e assim o trono do sul continuou sobre a descendência de Judá. A linhagem de Davi continuou ativa, aguardando o tão esperado momento, a chegada do Messias. O rei Joás foi um excelente rei, e através dele a linhagem real de Judá teve continuidade. Glória a Deus, que não deixou a sua palavra cair por terra. Quando parecia que o mal ia prevalecer, Deus agiu através de seus servos e manteve a sua poderosa palavra. Notamos na história de Judá que tanto o patriarca como seus descendentes passaram por momentos de altos e baixos, e quase a linhagem real de Judá foi exterminada. Mas Deus sempre zelou por cumprir a sua palavra. No próximo capítulo, acompanharemos o ápice, a chegada do leão, a vinda do Messias, aquele que cumpriu em si mesmo a profecia de Jacó feita a Judá, o Redentor da humanidade. Você que chegou até aqui na leitura deste livro, está convidado a ler o próximo capítulo, porque se até o momento nós aprendemos com os erros dos filhos de Jacó, agora aprenderemos e seremos abençoados com aquele que não cometeu erro algum, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, continue firme nesta leitura e seja fortemente abençoado. Capítulo 5. Jesus Cristo. A Bíblia diz: mas na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. O que isso significa? Que na hora certa, no tempo exato da história, o Pai Celestial executou o seu plano de salvação e nos provou o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. De Gênesis a Malaquias, encontramos profecias acerca do Messias. De Malaquias até o nascimento de Jesus, houveram 400 anos de silêncio na terra, período conhecido como interbíblico ou intertestamentário, em que não aconteceu nenhuma profecia. Deus estava preparando o caminho para a vinda de seu Filho. Um grande instrumento para essa preparação foi o apogeu do Império Grego, com Alexandre o Grande, que conquistou praticamente todo o mundo antigo. Alexandre, ao conquistar um território, angariava a simpatia dos conquistados, ao invés de oprimi-los, pois a visão de Alexandre era criar uma só cultura, um só povo. A língua grega se tornou a mais importante do mundo, e com isso toda a Palestina começou a falar o grego, e os escritos sagrados também foram traduzidos do hebraico para o grego, a Septuaginta. O mundo se comunicava em grego, e isso para os futuros cristãos foi muito bom. Após o Império Grego, tivemos o Império Romano, que é o império da infraestrutura, das grandes navegações, das construções de estradas, com a filosofia que, para conquistar, precisava de acesso prático e rápido. O Império Romano unificou o mundo através de rotas. Notem que, neste período de silêncio de Deus, Deus usou dois grandes impérios para unificar a língua e abrir caminhos. Cenário ideal para a vinda do Messias e a propagação do Evangelho, cenário chamado plenitude dos tempos.
Deus fez uma profecia 700 anos antes desse momento através do profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. José e Maria moravam na pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, onde José trabalhava como carpinteiro. Deus, ao olhar para o casal, viu a família ideal para enviar seu filho ao mundo. Deus não escolheu um casal rico ou famoso, ou bem estruturado. Ele escolheu uma jovem simples com o coração cheio do temor do Senhor, e um homem simples, mas com os princípios de respeito, trabalho e santidade. José e Maria estavam noivos, o que trouxe um desconforto quando Maria apareceu grávida. José intentou até deixá-la, mas foi avisado através de um sonho que o que no ventre de Maria estava sendo gerado era fruto do Espírito Santo, o Salvador tão aguardado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. José abraçou o propósito e se casou com Maria, não consumando o casamento até o nascimento da criança. Nos dias em que Maria estava para dar à luz, saiu um decreto do imperador romano César Augusto para um censo da população, ordenando que todos se alistassem em sua terra natal. Em obediência, então, José foi com a sua esposa para a cidade de Belém da Judéia, pois era da descendência de Davi. Chegando à cidade, se cumpriu os dias de Maria dar à luz. E não havendo modos de conseguir um lugar considerado adequado para a hospedagem e também para o parto, a criança veio ao mundo em uma manjedoura, ou estrebaria, ou curral, como achar melhor, cheio de animais ao seu redor. Com certeza, humanamente falando, ali era um lugar inadequado para o nascimento de uma criança. Mas do ponto de vista espiritual, faz muito sentido, pois Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato é que o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, dono do ouro e da prata, todo-poderoso, nasceu sem luxo, sem fogos, sem plateia da terra, porém com um coral celestial de anjos. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Lucas 2, 13 e 14. Nasceu então os animais em extrema simplicidade, e se cumpriu a profecia do profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que pequenas entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, versículo 2. Os pastores daquela região foram avisados pelos anjos e foram adorar o rei recém-nascido. O grande ensino deste momento é que as coisas só acontecem na vida daqueles que trabalham. Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Os pastores estavam conduzindo as ovelhas durante a madrugada. Lucas 2:8. E foram presenteados com o aviso dos anjos sobre o nascimento do Salvador. Então, se você tem um sonho, um projeto, ainda que pareça impossível a realização por diversos fatores, apenas creia e trabalhe. Os magos do Oriente viram a sua estrela no céu e também vieram adorar trazendo ofertas preciosas. Todos que se aproximavam e ouviam ficavam impressionados com tamanha glória e graça em um menino. Aquele estábulo, que até então era apenas um lugar de refúgio para animais, se tornou o lugar mais importante de todo Israel. E por que não dizer do mundo naquele momento?
Um lugar simples, cercado de animais e esterco. Com certeza o cheiro não era dos melhores, mas pela presença de Jesus se tornou bendito, histórico e turístico. É assim que Jesus faz: pega as coisas que não são e dá a elas um valor sobrenatural. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Após o alistamento, José foi até Jerusalém, onde ao 8º dia o menino foi levado ao templo para a circuncisão e posterior apresentação conforme a lei de Moisés. Após esses acontecimentos, José e Maria fugiram para o Egito, pois foram avisados por um anjo sobre a perseguição que o rei Herodes havia preparado para matar o menino. A ordem do tetrarca era para matar as crianças de 2 anos para baixo, pois ficou com medo de perder o seu trono após ouvir que o rei tinha nascido. A família viveu anos no Egito, no atual bairro Copta, na capital Cairo, lugar em que visitei em 2017. Assim, outra profecia se cumpriu. Do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Avisados por um anjo da morte de Herodes, retornaram para Israel, indo morar na cidade de Nazaré da Galileia. A Bíblia relata que o menino crescia e se fortalecia em espírito e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Com a idade de 12 anos, seus pais o levaram para a festa da Páscoa em Jerusalém. Após a festa, a caravana partiu de volta a Nazaré. José e Maria imaginaram que o menino estava entre as crianças, que viajavam brincando. Mas, após um dia de viagem, sentiram a falta do menino. Foi um reboliço. Procuraram por todos os lados. Perguntaram para todas as pessoas e, nesse desespero, retornaram a Jerusalém. Ao chegar, encontraram Jesus com os doutores da lei no templo. Todos que lhe ouviam estavam maravilhados com tamanha sabedoria. Maria sentiu o alívio de uma mãe, mas, como todas as mães, chamou a atenção do menino, no que Jesus lhe respondeu: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Seus pais não entenderam a sua resposta, mas Jesus já estava indicando o tamanho de sua missão, de anunciar que era chegado o reino de Deus. Após esse episódio, existe um silêncio de 18 anos, pois não encontramos relatos sobre a vida do Messias. Podemos aprender algo precioso aqui: o silêncio de Deus, um total anonimato quando Jesus estava sendo preparado em pequenas situações do dia a dia. Cresceu em Nazaré, aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai José, conviveu com seus irmãos e buscou a presença do seu Pai Celestial. O aprendizado é que Deus tem o tempo certo para agir e cumprir suas promessas em nossas vidas. O anonimato é um tempo de preparação para um propósito maior. E como diz o meu pastor, quem não suporta o processo não alcança o sucesso. Por isso, se Deus te prometeu algo, tenha paciência. Lembre-se de Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Jesus reaparece na história agora para dar início ao seu ministério e propósito aos 30 anos de vida, idade em que o homem judeu é considerado maduro para assumir responsabilidades. Tanto é que temos outros exemplos nas Escrituras em que homens de Deus tiveram ascensão aos 30 anos. José no Egito se tornou governador aos 30 anos. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó. Gênesis 41, versículo 46, parte A. Além do pastor de ovelhas, que se tornou rei, Davi, que assumiu o trono aos 30 anos de idade. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar,
e 40 anos reinou, segundo Samuel 5:4. E assim, na idade da maturidade, o mestre se dirigiu até João Batista e nos deixou o exemplo do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Deixe-me falar um pouco dos dois sacramentos que Jesus nos deixou: batismo e Santa Ceia. O batismo nas águas significa a morte do velho eu, com todos os pecados e delitos, condenações e fracassos, para o nascimento de uma nova pessoa, para viver em novidade de vida. O batismo bíblico é por imersão, corpo deitado na água, da mesma forma que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O batismo também significa a autorização que damos a Deus para cuidar de nós. Por isso que o comparamos ao casamento em que nós somos a noiva e Jesus é o noivo, que está pronto para nos receber e até entregar sua vida por nós. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o segundo sacramento é a Santa Ceia ou Ceia do Senhor, que Jesus instituiu horas antes de ser preso. Ao reunir os discípulos, partiu o pão que representa o seu corpo que foi dilacerado, pois Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Depois também deu aos discípulos o cálice com vinho, que representa o seu sangue derramado por toda a humanidade. E, enfim, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-los, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, 19 a 20. Por isso que a igreja, que é a noiva de Cristo, respeita e pratica o batismo como forma de arrependimento e início de uma nova vida, e celebra a ceia como forma de memorial pela obra realizada na cruz e comunhão dos irmãos como noiva de Cristo. Ele escolheu entre a multidão, que começou a lhe seguir, 12 homens, e com isso aprendemos que Jesus trabalha de forma diferente que a mente humana normal, porque ao invés de escolher homens letrados, doutores da lei, grandes personalidades da sociedade, políticos, artistas, aqueles que iriam, entre aspas, fortalecer a sua imagem e dar força ao seu propósito, ele escolheu iletrados, homens simples, que não sabiam ler e nem falar, pessoas que a sociedade não davam valor, homens que nunca teriam entrado em uma universidade, com histórias de vidas complicadas, vivendo às margens da sociedade. O único que tinha um pouco mais de estudo do grupo foi justamente o que no final lhe traiu, Judas. E com esses homens ele iniciou a sua obra. Cegos viram, mudos falaram, paralíticos andaram, mortos ressuscitaram, pães e peixes foram multiplicados, leprosos foram limpos, tempestades foram acalmadas, endemoniados foram libertos, e a todos foi anunciado que era chegado o reino dos céus. Preciso destacar também que as mulheres tiveram um papel muito importante no ministério de Jesus, pois muitas lhe seguiam e também lhe ajudavam financeiramente, como é o caso de Susana e Joana. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Lucas capítulo 8, versículo 3.
Neste tempo, Jesus é reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pessoas e mais pessoas, grandes multidões, começaram a seguir o Messias. Se fosse nos nossos dias, Jesus seria o maior digital influencer. Todos queriam estar perto do homem que fazia milagres e que era chamado de Filho de Deus. Jesus respeitou as mulheres de uma forma jamais vista antes na sociedade judaica, onde a mulher era tida como propriedade primeiro do pai e depois do esposo. Tanto que ele libertou Maria Madalena, salvou do apedrejamento a mulher acusada de adultério, devolveu a vida ao filho de uma mulher já viúva, curou diversas mulheres e devolveu a dignidade a uma mulher samaritana, que era mal falada por ter vários maridos, algo jamais visto até então. Jesus ainda trouxe para perto de si as crianças, dizendo que das tais é o reino dos céus, e aos homens ensinou-os o valor da honra masculina, os ensinando a serem bons esposos, bons filhos, bons pais e adoradores. É lógico que tanto sucesso e popularidade atraiu a atenção e inveja dos poderosos. Suas ações chegaram aos ouvidos dos governantes da época estabelecidos por Roma. Mas os seus maiores embates foram contra os religiosos, escribas, fariseus e saduceus, integrantes do Sinédrio, dentre outros. Foi para esse grupo de religiosos que Jesus direcionou os seus discursos mais pesados, dizendo: raça de víboras, sepulcros caiados, pois eles conheciam a lei e exigiam que as pessoas as cumprissem, mas não se esforçavam para cumprir o que pregavam. Não se escandalize com o que vou falar, mas não devemos nos ater a uma religião. Isso não significa deixar de frequentar uma igreja, pois é nela que nos fortalecemos, aprendendo da palavra de Deus, mas tendo a consciência que Deus não é religião, pois antes de as mesmas existirem, ele já existia. Jesus combateu com tanta veemência a religiosidade, a ponto de alguns religiosos, entendendo as suas palavras, ou procurando entendê-las, se tornaram seus discípulos, como é o caso de Nicodemos e José de Arimateia. Jesus passou 3 anos operando sinais, prodígios e maravilhas, alcançando aqueles que eram considerados escórias da sociedade. Ele mesmo disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Mas o que não perceberam é que nas entrelinhas Jesus estava preparando e vocacionando os discípulos para o início da igreja. Era um ensino aqui, um milagre ali, uma transfiguração lá. Foram 3 anos que para os discípulos valeu muito, muito mais do que uma faculdade com mestrado e doutorado, pois foram preparados para uma obra que passou entre gerações até nos alcançar na atualidade. Pronto, já estava na hora de se entregar e dar a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. Jesus reuniu os discípulos para instruções finais, antes da cruz, e em um ato de grande humildade e ensino, ele lavou e secou os pés dos seguidores. João capítulo 13. Jesus lavou os pés de um por um, mas ao chegar em Pedro, o mesmo não quis permitir que Jesus lavasse os seus pés, pois se achava indigno de tal ato. Jesus diz a Pedro: se eu te não lavar, não tens parte comigo. João capítulo 13, versículo 8. Pedro, que era um discípulo exagerado, disse a Jesus: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. João 13, versículo 9. Jesus retorna a responder: Pedro, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. João 13, versículo 10. Neste ato, Jesus não só deixou o exemplo de humildade,
mas também um grande ensino do mundo espiritual, pois, ao lhe aceitar como Senhor e Salvador, somos limpos de nossos pecados. Mas como estamos na caminhada deste mundo, cheio de imundícias, malícias e maldades, precisamos estar lavando diariamente os nossos pés espirituais para continuar na caminhada cristã. Após a ceia, foram até o Monte das Oliveiras para orar. Ali ele suou gotas de sangue, tamanha era a sua angústia para entender o momento terrível que estava por vir. Na calada da noite, chegou uma comitiva de soldados do Sinédrio, guiados por Judas, que já havia negociado a traição, 30 moedas de prata. Ele se aproximou e beijou Jesus. Olha só, o Salvador traído com um beijo. Os soldados se aproximaram. Jesus perguntou: a quem estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. No que Jesus lhes respondeu: eu sou. O verbo saiu de sua boca com tanto poder que a comitiva foi levada ao chão. É como se o eu sou saísse como uma verdadeira rasteira, um strike no boliche. Não ficou um soldado em pé. Ao se recomporem, eles se aproximaram para o prender. Nisso Pedro sacou uma espada e cortou a orelha do soldado Malco. O médico dos médicos imediatamente pegou a orelha e, com uma cirurgia de apenas um toque, colocou ela no lugar como se nada tivesse acontecido. Neste momento, Jesus repreende Pedro e lhe deu um grande ensino. Jesus lhe falou: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. Jesus se mostrou contrário a qualquer tipo de violência. Às vezes, no calor das situações, queremos agir pelos nossos instintos, com violência física e verbal. Mas o que Jesus mostrou a Pedro, e também a nós, que a melhor decisão é confiar no Senhor, pois Ele é o justo juiz. Pedro estava bem intencionado, pois queria proteger o Salvador, mas da maneira errada. Não basta ter apenas boa intenção, tem que ter e agir na santa direção que só Jesus pode dar, mantendo a calma e não ferindo as pessoas em momentos de conflitos. Jesus disse a Pedro na sequência: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Jesus tinha essa calma, pois sabia quem ele era no mundo espiritual. E por livre e espontânea vontade acompanhou os soldados, sendo levado à presença de Anás, Caifás e todo o Sinédrio. Em 2017, estive em Israel e tive o privilégio de ministrar uma palavra no pátio da casa onde Jesus passou aquela noite. No mesmo lugar que Pedro negou 3 vezes. Atualmente, é um lugar turístico onde se pode visitar o interior da casa. E no pátio tem até uma escultura de um galo representando o animal que cantou na ocasião. Ali revivemos o que teria sido aqueles momentos, uma noite fria e longa em que Jesus foi interrogado. Foram apresentadas falsas acusações, bateram, cuspiram, escarneceram e desrespeitaram o Filho de Deus. Ao amanhecer, iniciaram uma logística desordenada com Jesus, um verdadeiro leva e traz. Primeiro o levaram a Pôncio Pilatos, governador de Roma em Jerusalém e Judeia. Mas esse não quis julgar, pois não via nele motivo algum de acusação. Então o levaram a Herodes, governador da Galiléia, que estava em Jerusalém naqueles dias por ocasião da festa da Páscoa. Herodes estava mais preocupado em ver algum sinal realizado por Jesus do que julgar o Messias. O lindo deste momento é que, nas entrelinhas, Jesus agiu com bondade e misericórdia, pois Pilatos e Herodes não se falavam e neste momento se entenderam, voltando a ter uma boa relação.
Jesus mostrando que perto dele não existe inimizade. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Lucas 23:12. Imaginem a impaciência das autoridades religiosas judaicas, pois os governantes não viam motivos de condenação e não queriam julgar Jesus. Finalmente, então, Pilatos, por pressão, entregou o Senhor aos soldados para ser açoitado. Começou uma verdadeira covardia. Os soldados de Roma, com um espírito truculento, levaram o Messias até o pátio e iniciaram os açoites. A arma usada foi um tal de azorrague, um chicote com várias tiras de couro, com esferas de metal e ossos nas pontas. Cada açoite provocavam várias marcas no corpo do Salvador, momentos de muita dor e sofrimento. Em tudo ele sofreu calado, por nenhum momento reclamou de dor ou xingou os soldados. O nosso Salvador fez silêncio e assim cumpriu o que está escrito em Isaías. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Após esse momento, Jesus foi levado a Pilatos e, por tradição da Páscoa, devia soltar um preso. Ele deu a opção ao povo: soltar Jesus, em quem não havia condenação, ou soltar Barrabás, um bandido de alta periculosidade. Por influência dos líderes religiosos, o povo pediu pela soltura de Barrabás e a morte de Jesus. Pilatos, então, pediu uma bacia com água e lavou as mãos perante o povo, dizendo: sou inocente do sangue deste homem. E assim, Jesus foi entregue para ser crucificado. De forma espiritual, Barrabás representou toda a humanidade, que foi solta e livre de suas condenações mediante a condenação e sacrifício de Jesus Cristo. Após isso, nós sabemos, foi a via dolorosa, Simão Cirineu, Gólgota e crucificação às 9h da manhã. Até às 3h da tarde, momento em que Jesus rendeu o seu espírito nas mãos do Pai, foram 6 horas em que Jesus pediu a Deus para que perdoasse aqueles homens. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Arrumou a situação de sua mãe. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 26 e 27. Salvou um ladrão da condenação eterna. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Porém, no momento mais marcante de toda a humanidade, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Tetelestai, está consumado. O Cordeiro de Deus morreu por toda a humanidade. O Criador se sacrificou para salvar a criatura. Fenômenos sobrenaturais aconteceram naquele momento. O sol se escureceu, a terra tremeu, os túmulos se abriram, os mortos ressuscitaram, a esfera da humanidade esteve diferente. Todos estavam assustados. Um centurião romano confessou: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Mateus 27, 54. O corpo do Salvador foi colocado em um túmulo novo próximo ao local da crucificação, cedido por José de Arimateia, um discípulo, membro do Sinédrio, que pela sua influência teve acesso à presença do governador e pediu o corpo do mestre. Juntamente com Nicodemos, prepararam o corpo de Jesus para a sepultura, com as melhores especiarias de linho fino. Mateus 27, 57 a 60.
Aqui quero fazer uma ressalva sobre esse personagem chamado José, pois em nenhum outro momento dentro dos evangelhos ele foi mencionado, apenas no momento em que Jesus morreu, o que significa que só aparecemos na história quando assumimos que somos discípulos de Jesus. José de Arimateia foi um homem próspero, estudado e influente, pois a história conta que ele foi um comerciante bem-sucedido. Mas nada disso foi o suficiente para ele aparecer. Só no momento em que ele assumiu perante o próprio governador, que era discípulo, ele apareceu. Talvez você esteja em uma posição semelhante à de José de Arimateia. Até conhece a fé, mas ainda não teve coragem de assumi-la. Eu te convido a fazer o mesmo, entregar o seu túmulo a Jesus, ou seja, entregue a Ele aquilo que te traz morte espiritual, e Jesus vai trazer vida em seu coração. Nesses 3 dias em que Jesus esteve morto, foi e pregou aos espíritos em prisão, que foram rebeldes nos dias de Noé e morreram nas águas do dilúvio. 1 Pedro 3, 19 e 20. E ainda deixou o diabo sem a chave da sua própria casa, pois pegou a chave da morte e do inferno. E o que vive, fui morto, mas eis aqui vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Na manhã de domingo mais bendita da história, ele, sim ele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ressuscitou. A morte não foi capaz de segurar o Alfa e o Ômega. Ele não é somente o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas também o leão da tribo de Judá, que, cumprindo o que Jacó falara a Judá em seu leito de morte, o rei triunfante que venceu o mundo e suas tentações, venceu a morte e o inferno, através de seu sacrifício, nos garante a vida eterna, a rosa de Saron que vive, o advogado dos advogados, o médico da alma. Jesus ainda permaneceu na terra após a ressurreição por 40 dias, sendo visto em uma determinada ocasião por mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15, 6. Subiu ao céu e se assentou em seu trono ao lado do Pai. E temos a promessa de que um dia voltará para buscar a sua noiva, uma igreja santa e vitoriosa que se mantém fiel aos seus ensinos e promessas. 10 dias após a subida de Jesus, nos foi enviado o Espírito Santo, que está conosco e nos convence do juízo, da justiça e do pecado, e nos ajuda em nossas fraquezas. Por isso este livro foi escrito, para te dizer que o leão vive, veio da tribo de Judá, e que a esperança não é a última que morre, pois ela já morreu e ressuscitou, e te chama a viver em novidade de vida mediante a fé. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus.